Interativa 21 anos, para os leitores mais exigentes. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. E na Interativa de hoje nós vamos falar sobre incontinência urinária. Você sabe por que acontece isso? Trouxemos aqui a fisioterapeuta pélvica Larissa Fernandes, que vai explicar pra gente como tratar e por que acontece isso. Larissa, muito obrigada por ter vindo aqui na Interativa. Fala pra gente então, o que é incontinência urinária? Obrigada, Silvana, pelo convite. Então, vamos falar um pouquinho da incontinência urinária, mas antes, para entender o que é e como ocorre, a gente precisa entender as nossas estruturas do corpo. Então, aqui está a nossa pelve e temos a bexiga, o útero e o reto. Tem os tecidos de sustentação, tá? Então são ligamentos, fáscias e músculos. Esses músculos e esses ligamentos com o tempo vão enfraquecendo, se não treinados também vão enfraquecendo. Então qualquer desordem que acontece nessa musculatura ocorre as disfunções de assoalho pélvico, tá? O que são as disfunções? Então hoje a gente veio falar da disfunção de incontinência urinária. A incontinência urinária é qualquer perda involuntária de urina. 50% das mulheres em alguma fase da vida vai acontecer, tá? E temos 3 tipos de incontinência urinária. As mais comuns, que são a incontinência urinária de esforço, é que quando tu espirra, pula corda, exercícios de alto impacto, tosse, tu perde urina. Ou a incontinência urinária de urgência, que é aquela vontade súbita de urinar, tu vai ir ao banheiro e não consegue segurar, perde xixi. E tem a mista, que é os sintomas das duas incontinências, de urgência e mista. E Larissa, fala pra gente então, quais são os fatores assim que mais determinam a incontinência? A mulher grávida, por exemplo, deve aumentar esse índice, né? Então, alguns fatores de risco, já sabido e descrito bastante na literatura, é o envelhecimento, hábitos comportamentais e esportivos, né? A obesidade, a gravidez e o parto. 35% das mulheres gestantes a partir do 3º trimestre desenvolvem incontinência urinária. Meu Deus. Não treina a musculatura, não faz a preparação, então acontece. 73% acompanha a incontinência urinária após os 3 meses de gestação. É um índice bem alto. Bem alto. E o idoso? Os idosos também são acometidos com a incontinência urinária. Devido aos fatores que eu já mencionei antes, a queda hormonal gigantesca que acontece, né? Então, eles também têm perca urinária. E muitos acham normal que ocorre a perda urinária devido ao envelhecimento e sofrem sozinhos. Então, pode entrar em depressão, diminui a qualidade de vida, ele não querer mais sair no grupo de amigos dele. E por que ele está se afastando? E a gente não sabe e pode ser acometido pela incontinência urinária. Meu Deus. E aí, quando tu explicou a questão do assoalho pélvico aqui, o que as pessoas podem fazer para fortalecer, então, esse assoalho pélvico? O tratamento, então, da incontinência urinária começa a partir da propriocepção, conhecimento dessa musculatura, tá? No consultório, a gente descobre qual é a incontinência através de questionários de exame de eletromiografia. A partir daí, elaboramos o tratamento. O tratamento tem o biofeedback, que ele capta o sinal mioelétrico do músculo. Então, quando tu contrai e vê se a contração está correta, se tu está conseguindo um relaxamento adequado. A terapia manual, que é imprescindível para mostrar onde precisa coordenar, como é a contração dessa musculatura. E a eletroterapia também, que acontece estimulando essas fibras musculares. Então, na realidade, a pessoa, né, as mulheres e os homens precisam ter esse autoconhecimento, aprender a fazer as contrações, aprender a fazer o trabalho dessa musculatura pélvica para que já possa fazer um tratamento preventivo para a terceira idade, no caso, né? Isso, sim. Um tratamento preventivo para a vida, né? Porque essa musculatura enfraquece como toda a musculatura do nosso corpo, só que é desconhecida por muita gente. Muito interessante. E aqui tu trouxe mais algumas coisas que tu trabalha no teu consultório. Explica pra gente, então, como é que as pessoas podem fazer isso em casa? Então, hoje eu trouxe as vulvas didáticas e a pelve, né? O trabalho em casa é depois que tu consegue conhecer e fazer as contrações, devido ao teu fisioterapeuta recomendar o que fazer e exercícios domiciliares, tá?
É difícil falar de tratamento em casa. Muitos já compraram o curso de neopompoarismo ou pompoarismo, tá? Que fazem as contrações e previnem a incontinência urinária. Mas primeiro precisa ser avaliado, será que tu está contraindo essa musculatura adequadamente? Porque tem contração de abdômen junto, de glúteo e de coxa, e isso não é contrair assoalho pélvico. Assoalho pélvico é essa musculatura que sustenta os nossos órgãos específicos. Eu não posso compensar outros músculos. Tá certo. Então, e aí vem a questão da importância de fazer o tratamento correto, né? E tem tratamento. As pessoas às vezes perguntam assim, precisa fazer uma cirurgia e tal. Não, fazendo um tratamento com um fisioterapeuta especializado consegue tratar esse tipo de problema. Isso mesmo. Então, o tratamento da incontinência urinária é padrão ouro, tratamento conservador 1A em todos os estudos já, para fortalecer essa musculatura. Então, para hipertrofiar, no mínimo, o tratamento é 3 meses, né? Depende do grau de força que tu tem dessa musculatura. Então, quanto mais baixo, melhor o tratamento. E tem que ter exercícios domiciliares constantes, fora ir no consultório. Então, em 3 meses, com o tratamento correto, a pessoa já consegue melhorar isso. E gestante também é esse tempo? Ou a gestante tem que esperar ganhar o bebê e depois fazer esse tratamento? Então, a gestante, a partir do 13ª semana de gestação, já pode começar o tratamento, né, de prevenção. E depois, se depende da via de parto que ela quer, ela começa o tratamento específico para o parto normal. Toda a gestação, ela já vai fazendo um fortalecimento pélvico, independente se ela decidir fazer um parto normal ou uma cesariana. Que bacana, como é importante isso, né? Isso mexe também com a autoestima das pessoas. Eu vejo que muita gente hoje faz academia e puxa muito, né, essas plataformas, o peso, e muitas vezes acaba acarretando outros danos para a saúde porque não está fazendo acompanhamento adequado, né? Então, como eu expliquei, a pressão, aumenta a pressão intraabdominal, faz força, impulsiona os órgãos para baixo e não tem uma rede de sustentação, vai acontecendo incontinência urinária e depois pode acontecer algum prolapso, né, dos órgãos. Então. E nos homens, assim, para a gente encerrar essa nossa conversa, esse esclarecimento, e para os homens, eles têm uma estatística bem menor do que as mulheres, ou é a mesma estatística? A estatística é bem menor que as mulheres, porque os homens, a incontinência urinária comete mais em algum trauma, né, ou na retirada da próstata. Mas tem tratamento também. Que bom, muito bom. Larissa, muito obrigada por ter vindo aqui, por passar essas informações tão importantes de um desconforto que às vezes pode ir piorando e prejudicando muito a vida das pessoas. Diminuindo a qualidade de vida. E a qualidade de vida. Muito obrigada, muito obrigada.